Finalmente, dando continuidade, a gente entra agora nos dielétricos lineares, que é uma seção extremamente importante. Então, o 4.4, a gente começa a tratar de dielétricos chamados de lineares. Bom, o que vem a ser isso aqui? Como a gente já viu, né, a polarização de um dielétrico resulta de um campo elétrico que alinha os dipolos de átomos e moléculas. Então, a gente tem nosso objeto aqui, a gente vem e aplica aqui um campo elétrico. Esse campo elétrico, como a gente já viu, ele causa um torque, né, nos dipolos, mas se tiver moléculas polares aqui, você então alinha essas moléculas, esses dipolos das moléculas, e aí você cria então aí uma polarização do dielétrico, como a gente já viu. Para muitas substâncias, a polarização ela é proporcional ao campo, tá certo? Então, em muitos casos, a polarização é proporcional ao campo. Tá certo? Geralmente para campos não intensos, tá certo? Então, para campos não tão intensos. De forma que a gente pode escrever, então, a polarização através de uma constante de proporcionalidade. Então, a gente pode escrever que o P é igual, então, a um xie ε0 e, onde esse xie aqui é chamado de susceptibilidade elétrica, certo? Essa constante de proporcionalidade xie é chamada de susceptibilidade elétrica. Elétrica do meio, tá certo? Depende do material. Onde ε0 que a gente deixa aqui simplesmente para fazer essa constante aí ser adimensional, certo? Bom, essa susceptibilidade ela vai depender da estrutura microscópica da substância, tá certo? E também de alguns fatores externos, como por exemplo da temperatura. Para materiais que obedecem essa lei aqui, que obedecem essa expressão, eles então são chamados de dielétricos lineares, tá certo? Então, quando você ouvir falar, pega um dielétrico linear. O que vem a ser um dielétrico linear? É um material cuja polarização depende linearmente com o campo elétrico, tá certo? Dobrei a intensidade do campo elétrico, eu dobro a minha polarização, tá certo? Tripliquei a intensidade do meu campo elétrico, triplico a polarização. Certo? Nem todo material é um dielétrico linear. Alguns materiais obedecem essa propriedade, certo? E tem aí fatores externos, como por exemplo a intensidade do campo. Aí essa lei pode deixar de obedecer se você aumentar muito o campo, porque chega uma hora que está todo mundo alinhado. Se você aumentar o campo, vai dobrar, entendeu? A polarização, porque já está todo mundo alinhado. Imagina, aí você dobrou o campo, o bicho já está travado, está todo mundo já alinhado ali, para intensidades muito grandes. Então isso não deixa de ser verdade, tá certo? E o grau de polarização também vai depender da temperatura. Então, ainda pode ser linear, mas essa constante de proporcionalidade aqui
pode depender da temperatura. Tá certo? É importante frisar aqui que esse campo elétrico é o campo elétrico total, tá certo? Ou seja, é aquele calculado pelas cargas livres e pela própria polarização. Ok? Então, quando a gente coloca um dielétrico na presença de um campo externo é zero, nós não podemos calcular o P aqui, ó, diretamente a partir dessa equação acima aqui. Então, esse cara aqui, ó, é um E0, que é o campo externo. Esse aqui é o campo externo mais o campo criado pela própria polarização do objeto. Certo? É um campo total. Então, a gente não pode calcular o P diretamente a partir da equação acima, simplesmente tendo acesso ao campo externo. O campo externo ele vai polarizar o material, essa polarização produzirá o seu próprio campo elétrico, tá certo? O qual contribui aqui para o campo elétrico total. Esse campo elétrico total é o quê? É o E0 mais o campo produzido, ó, pelos meus dipolos alinhados aqui. Tá certo? Esses dipolos eles criam também um campo aqui, não é isso? Então, essa polarização vai depender do campo elétrico total e não do campo elétrico externo somente. Bom, dado essa propriedade, é fácil de notar que a indução elétrica também pode ser calculada num meio qualquer, utilizando a equação dos elétricos lineares, tá certo? Então, no caso, para dielétricos lineares, é fácil tirar, então, que o D, que é igual a ε0E mais P, vai ser, então, igual a ε0E mais xE ε0E, que, por sua vez, fica, então, ε0 1 mais xE E. Logo, nesse caso, a própria indução é proporcional ao campo E. Oi? O ε0 e E em evidência. Coloquei um ε0 em evidência, aí vai ficar ε0, isso, e o E em evidência, exatamente. Aqui o E ficou no final. Isso. Então, a própria indução é proporcional ao campo elétrico, de forma que a gente pode escrever, então, a indução como sendo εE. Onde o epsilon aqui é chamado de permissividade do material. Permissividade. Ok? Vale notar, né, que no caso onde você está no vácuo, onde não há matéria para polarizar, a susceptibilidade, então, é zero e a permissividade, então, epsilon, é igual a próprio epsilon zero. Certo? O epsilon aqui, ó, ele é igual a epsilon zero, 1 mais xE, não é isso? Se você comparar essa equação com essa equação aqui, de forma que no vácuo a permissividade é igual ao epsilon zero, certo? Ou seja, epsilon zero nada mais é do que a permissividade do vácuo, visto que a susceptibilidade xE é zero, certo? Além disso, também é comum definir a grandeza adimensional epsilon sobre epsilon zero, tá certo? Então, é comum também definirmos
epsilon sobre epsilon zero, que por sua vez é 1 mais xie, que é chamado de permissividade relativa, ou, como é mais ainda famosa, é constante de elétrica. Então, a constante de elétrica nada mais é do que epsilon sobre epsilon zero. Tá certo? Então, isso aqui é constante de elétrica do material ou permissividade relativa. Isso aqui recebe geralmente epsilon R. Certo? Epsilon R é epsilon sobre epsilon zero, que é igual a 1 mais xie. Isso aqui te diz quantas vezes a permissividade do material é maior que a permissividade do vácuo. Tá certo? Ali a D é epsilon 0 VZ, do campo? Aqui? É, epsilon Isso. 0. Né? Epsilon. Aqui é epsilon. É só epsilon. Isso, epsilon. Onde eu defino, então. Porque a ideia é o seguinte, então, só para a gente recordar. Você tem o dielétrico linear, onde a polarização por unidade de volume é proporcional ao campo elétrico. Certo? E aí, então, a gente define a susceptibilidade elétrica, que é o meu xie aqui, que é a constante de proporcionalidade. Aí, dado isso aqui, então, a gente vai para a indução elétrica. Tá certo? Bom, visto que a gente tem a polarização linear, a gente substitui a polarização aqui pela linearidade e a gente percebe então que o próprio D, a própria indução, é proporcional ao campo elétrico, onde a constante de proporcionalidade agora é essa grandeza aqui, que a gente define agora como a permissividade do material. Certo? Então a permissividade do material é a constante de proporcionalidade entre a indução e o campo elétrico. E é também comum definir aqui a constante elétrica, que no fundo é a permissividade relativa. Só isso. É só uma outra maneira de expressar as mesmas coisas. Certo? Mas é muito comum você fazer uso da constante elétrica e não das outras grandezas.